Olá, fica a dica do dia. Imagine poder identificar e desafiar aqueles pensamentos que te impedem de viver uma vida plena, descobrir uma nova maneira de responder aos desafios da vida. É isso que você busca? É isso que encontrar aqui hoje. Passamos pelo primeiro desafio, que foi reconhecer os pensamentos automáticos, e eu espero que isso tenha trazido um autoconhecimento para você. Hoje vamos para o nosso segundo desafio: questionar a origem e a validade desses pensamentos. Filipenses 4:8 vai nos dizer: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, com alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, os nossos pensamentos, eles precisam estar direcionados para tudo aquilo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, virtuoso, louvável e sobre nós. Então hoje vamos ver o nosso segundo desafio, que será questionar a origem e a validade dos nossos pensamentos. Essa passagem de Filipenses 4:8, ela exorta os fiéis a cultivarem pensamentos que se alinhem com a verdade e com a virtude, servindo como um contraponto direto a toda ideia de pensamento distorcido ou irreal. Então, essa palavra de Filipenses 4:8, ela é um antídoto para os nossos pensamentos distorcidos ou irreais em qualquer circunstância da nossa vida ou sobre nós mesmos. Ela reforça a importância de direcionar a mente para o que é bom e edificante, um princípio que se alinha perfeitamente com a busca pela razão e pela verdade na filosofia tomista. Então, hoje, no primeiro desafio, falamos sobre a psicorreeducação. Hoje vamos estar falando sobre a filosofia tomista, que está alinhada com essa palavra de Filipenses 4:8, na busca pela razão e pela verdade. Então, questionando a origem e a validade dos nossos pensamentos. É crucial, de extrema importância, questionar a origem e a validade dos nossos pensamentos, para determinar se eles refletem a realidade ou se são meras distorções cognitivas. A filosofia tomista, ela nos oferece uma base sólida para essa investigação, enfatizando o papel da razão como guia para nossas ações e pensamentos. Então hoje nós vamos fazer uso da nossa razão para verificar a validade dos nossos pensamentos. Os pensamentos refletem a realidade ou são distorções cognitivas? Muitas vezes os nossos pensamentos podem ser influenciados por emoções, experiências passadas, crenças limitantes, levando a interpretações distorcidas da realidade. Segundo a visão tomista, a razão é uma ferramenta que nos permite discernir entre o que é real e o que é uma percepção equivocada. A verdade, para Tomás de Aquino, é a adequação do intelecto à coisa, ou seja, um pensamento é verdadeiro quando responde à realidade objetiva. Adequatio intellectus et rei. Então, um pensamento é verdadeiro quando corresponde à realidade objetiva. Precisamos usar da razão como essa ferramenta para discernir o que é real de uma percepção equivocada. Então nós demos o exemplo, né? Vou fazer uma apresentação, vou falar em público, mas vou falhar. Todos vão rir de mim. Por que todos vão rir de você? Por que você vai falhar? Nós precisamos questionar os nossos pensamentos pelo uso da ferramenta da razão para verificar, ter o discernimento daquilo que é real e da torcida. A origem dos nossos pensamentos. Ao considerar a origem dos nossos pensamentos, nós devemos nos perguntar: este pensamento que eu estou tendo é realmente verdadeiro? Baseia-se em fatos concretos ou em suposições? Primeira pergunta. Segundo, tenho evidências de que vou falhar? Estou apenas interpretando a situação de forma exagerada? Muitas vezes o medo do fracasso é uma projeção de inseguranças internas e não de uma ideia. É uma crença que eu internalizei de outras pessoas ou é um padrão de pensamento que se repete na minha mente?
É preciso lembrar que, de acordo com a razão tomista, é fundamental buscar a verdade e não se deixar levar por interpretações distorcidas. A razão nos capacita a analisar criticamente nossos pensamentos, identificar falhas lógicas e preconceitos e assim nos aproximar de uma compreensão mais precisa do mundo e de nós. Que nós possamos hoje questionar a origem e a validade dos nossos pensamentos, possamos verificar se os nossos pensamentos refletem a realidade ou são distorções cognitivas e precisamos averiguar a origem dos nossos pensamentos. Então, que hoje você possa também realizar esse segundo desafio, que você possa questionar a origem e a validade dos seus pensamentos e sim ocupar os seus pensamentos com tudo que é verdadeiro, respeitável, justo e que exige que tenha louvor na sua vida. Por isso que você não fique baseado, preso aos seus pensamentos, mas que você possa verificar pela razão, pela possibilidade que Deus nos deu de verdadeiramente usar dessa ferramenta para interpretar pela razão o que é real do que é uma interpretação distorcida. Por exemplo, quando eu fiquei viúva, um medo tomou conta de mim. Eu me sentia incapaz de realizar as coisas depois da minha viuvez. E eu percebi que esses pensamentos que vinham sobre mim não eram meus. Por quê? Porque havia em mim a capacidade, porque havia em mim a vontade, porque eu sabia do chamado que Deus havia me dado. Então, era um pensamento distorcido pelo quê? Pela dor. Pela dor da circunstância da viuvez, era um pensamento distorcido por meio do que as pessoas diziam, que muitas, agora a Valéria não vai conseguir, agora é o fim do projeto que a Valéria chama as abrasadoras, daquilo tudo que eles estavam fazendo, e muito pelo contrário, foi o início, porque foi a certeza que eu pude ter da minha capacitação, de que realmente havia um projeto nas minhas mãos, havia capacitação dada por Deus, haviam habilidades cognitivas sobre a minha vida e que na verdade o chamas abrasador. Então esse chamado foi uma confirmação de tudo que o Senhor me chamava a viver desde a infância. Então isso é muito importante, você verificar se os seus pensamentos são reais ou se são percepções distorcidas da realidade. Por isso que essa palavra Filipenses 4:8, ela tem que estar dentro de nós a todo momento e precisamos ocupar o nosso pensamento. O nosso pensamento, ele não pode estar ocupado com distrações ou com pensamentos, não, mas os nossos pensamentos precisam estar ocupados com tudo que é verdadeiro, justo, amável, puro, de boa fama, virtuoso, louvável em nossas vidas. Nós não podemos esquecer quem somos, nós não podemos esquecer o chamado que nós temos, quer um chamado religioso, um chamado vocacional, quer um chamado para exercer a nossa profissão, para sermos mães de família, mulheres, esposa, mães, pais, filhos, seja lá qual são, esse chamado ele existe. E nós não podemos ter os nossos pensamentos com percepções distorcidas. Não podemos nos deixar levar pela dor, pelo fracasso, por aquilo que as outras pessoas falam, por aquilo que outras pessoas dizem de nós, ou por aquilo que pessoas mesmo nos incitam a pensar sobre outras pessoas. Por isso hoje o seu segundo desafio é questionar a origem e a validade dos seus pensamentos pela ferramenta razão. Ela o qual é responsável por nos ajudar a distinguir entre o que é real e o que é uma interpretação distorcida da realidade. Questione a origem e a validade dos seus pensamentos.